Você já parou para pensar por que tantas pessoas buscam prosperidade em todos os lugares, menos na fonte que realmente pode concedê-la? E se eu te dissesse que Jesus Cristo não é apenas o Salvador, mas a verdadeira chave da prosperidade divina, e que muitos ignoram esse segredo por medo, tradição ou falta de revelação? Nossa história começa em Cafarnaum, numa manhã em que o sol dourava as águas do mar da Galileia. A cidade estava inquieta. Comerciantes reclamavam das vendas fracas, pescadores retornavam com redes vazias, e famílias inteiras oravam por mudanças que nunca pareciam chegar. O sentimento era sempre o mesmo: trabalhamos, tentamos, mas nada prospera. Foi nesse cenário que Jesus apareceu, caminhando com passos tranquilos. Ele observava o povo, via suas dores, suas necessidades e, acima de tudo, suas tentativas desesperadas de encontrar prosperidade com as próprias forças. Mas ele sabia: o problema não era a falta de trabalho, era a falta de entendimento espiritual. Quando Jesus abriu a boca para falar, todos silenciaram. Seus olhos percorriam a multidão como quem enxerga além do óbvio. Vocês procuram prosperidade nas mãos erradas. Que adianta encher os celeiros se o coração está vazio? Aquela pergunta dividiu a multidão. Uns ficaram desconfortáveis, outros curiosos, e alguns sentiram que estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. A multidão permaneceu em silêncio, como se o vento tivesse parado só para ouvir Jesus. Alguns homens experientes, pescadores calejados, comerciantes de longas jornadas, se entreolhavam, tentando entender como alguém poderia falar de prosperidade sem mencionar trabalho, moeda ou colheita. Jesus então se aproximou de um pescador chamado Eliabe, um homem bom, porém cansado das frustrações de uma vida que parecia não sair do lugar. Suas redes estavam rasgadas, suas esperanças também. Senhor, o que quer dizer com procurar nas mãos erradas? Não é o esforço que traz prosperidade? Perguntou ele, num misto de respeito e desespero. Jesus sorriu suavemente, como quem entende a dor antes mesmo de ouvi-la. Eliabe, esforço sem direção é como lançar redes em águas mortas. Você pode se cansar, mas não vai colher. A frase caiu como um trovão no coração do povo. Ele continuou: a prosperidade que vem de Deus não começa nas mãos, começa no espírito. Quem busca primeiro o reino encontra o caminho que alinha o trabalho ao propósito. E quando o propósito e esforço se encontram, nada pode impedir a colheita. Os olhos de Eliabe começaram a brilhar. Pela primeira vez, ele sentia que alguém entendia não só sua luta, mas o vazio que ela deixava. Jesus então ergueu a mão e disse algo que fez muitos darem um passo à frente, como se suas almas fossem puxadas por uma força invisível. Vocês querem prosperidade? Então precisam primeiro entender o coração do Pai. Aquela afirmação reacendeu algo adormecido na multidão. Não era só curiosidade, era uma fome espiritual que ninguém sabia que carregava. O murmúrio crescia entre as pessoas. Todos queriam saber o que Jesus queria dizer com entender o coração do Pai. Ele então caminhou até uma figueira à beira do caminho e, tocando seu tronco, falou com voz firme, mas cheia de compaixão. A árvore não frutifica porque quer, mas porque está enraizada em boa terra. Vocês pedem frutos, mas ignoram a raiz. A multidão ficou atenta. A metáfora parecia simples demais, mas ao mesmo tempo profunda demais para ser ignorada. Jesus continuou: vocês trabalham, negociam, pescam, plantam, mas falta aquilo que sustenta tudo: a conexão com o Pai. Prosperidade não é apenas o que você tem, é o que você se torna quando permite que Deus seja sua fonte. Eliabe, o pescador, deu um passo à frente. Então é por isso que nossas redes voltam vazias, mesmo quando damos o nosso melhor? Jesus assentiu. Sim,
porque o melhor de vocês sem a direção divina é apenas cansaço. Mas o pouco de vocês, guiado por Deus, se torna abundância. As pessoas começaram a chorar, não de tristeza, mas de reconhecimento. Era como se finalmente entendessem por que suas vidas estavam sempre presas ao mesmo ciclo. Esforço sem propósito, fé sem entrega, trabalho sem direção espiritual. Jesus então ergueu a voz, fazendo ecoar pela colina. A prosperidade divina começa quando você decide deixar de ser apenas sobrevivente e se torna dependente do Pai. Corações foram abalados. Era impossível ouvir aquilo e continuar igual. Se essa mensagem já começou a falar com você, comente abaixo. Eu quero entender o coração do Pai. Isso ajuda você a confirmar sua fé e fortalece o alcance dessa história. Após a poderosa mensagem de Jesus, muitos começaram a questionar tudo o que sabiam sobre prosperidade. Afinal, seria o trabalho duro o suficiente? Ou a fé é a verdadeira moeda que abre as portas da abundância? Jesus, percebendo essa dúvida, levantou os olhos para o céu azul e disse: Vocês veem o sol que ilumina e aquece, mas não o veem trabalhar para isso. Ele apenas existe e cumpre seu propósito. Assim também é a fé. Ela não é esforço, é confiança no poder que sustenta tudo. Ele contou uma história simples. Havia uma mulher que, mesmo com pouco, confiava plenamente em Deus. Ela plantou uma pequena semente, mas cuidou dela com fé. Quando a colheita veio, era tão grande que alimentou a muitos. Não foi porque ela tinha mais força ou tempo, mas porque ela tinha fé. Muitos na multidão começaram a entender que a prosperidade verdadeira não se mede pelo suor, mas pela entrega. Jesus continuou: O trabalho é importante sim, mas sem fé é vazio. Sem fé, o suor pode secar a alma e deixar você sem frutos. Então ele fez um convite. Você está disposto a confiar mais? A buscar a prosperidade que vem da entrega, não da luta? Era uma pergunta que penetrava fundo, abrindo portas na mente e no coração das pessoas. Jesus se aproximou de uma pequena praça, onde crianças brincavam e mulheres conversavam em voz baixa. Ele sabia que a prosperidade divina não vinha apenas de fé silenciosa, mas de uma prática diária que transformava o coração. A oração e a palavra de Deus. Vocês buscam ouro, prata, riquezas, mas esquecem de buscar a fonte que nunca seca, a minha palavra e a oração que conecta vocês ao Pai. Alguns murmuraram entre si, confusos. Orações, palavra, mas e o dinheiro, Jesus? Ele sorriu e respondeu: A riqueza que vocês buscam fora de vocês é reflexo da riqueza que existe dentro. Aqueles que vivem na palavra e oram com fé, veem portas se abrirem, caminhos surgirem e milagres se multiplicarem. A prosperidade verdadeira começa no espírito antes de se manifestar na matéria. E para ilustrar, contou sobre Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele era pequeno em estatura, mas grande em ambição. Quando decidiu subir na figueira para ver Jesus, não imaginava que aquele ato de fé transformaria sua vida. Ao permitir que a presença divina o alcançasse, Zaqueu se tornou justo, generoso e próspero. A fé ativa a transformação, disse Jesus. Sem fé, até o maior esforço é em vão. Com fé, o menor ato se torna milagroso. A multidão começava a perceber que a verdadeira chave da prosperidade não era acumular, mas conectar-se com Deus através da oração, do estudo da palavra e da prática do amor. Jesus então reuniu os discípulos e disse: Vocês querem prosperidade? Não apenas riqueza, mas abundância verdadeira? A chave está em dar antes de receber. As pessoas ficaram surpresas. Dar, quando se está precisando, parecia contraditório, mas Jesus explicou com clareza. Quando vocês compartilham o que têm, mesmo que seja pouco, vocês ativam a lei da abundância. O universo de Deus
não funciona na escassez, mas na multiplicação. Aquele que abre a mão e o coração verá milagres se multiplicarem. Ele contou sobre os 5 pães e 2 peixes. Um menino ofereceu o que tinha, aparentemente insignificante. Mas Jesus usou aquele gesto para alimentar milhares. A multidão percebeu. O menor ato de entrega, feito com fé, é capaz de gerar o impossível. Não busquem apenas o que está na mesa do vizinho ou nos cofres do mundo. Busquem o que Deus pode multiplicar na sua vida quando você entrega de coração. Jesus olhou para cada um com intensidade e disse: prosperidade divina não é sorte, não é coincidência. É consequência da fé, da entrega e do propósito alinhado com o Pai. Quem entende isso nunca mais voltará a viver na escassez. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Era um novo jeito de pensar, sentir e agir. A verdadeira riqueza não se media em moedas, mas em fé, amor e ação alinhada com Deus. Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a abundância divina. Compartilhar sua intenção fortalece sua fé e inspira outros a também encontrarem a prosperidade verdadeira. Depois de falar sobre entrega e multiplicação, Jesus percebeu que muitos ainda buscavam a prosperidade fora de si mesmos. Ele sabia que antes de qualquer bênção externa era necessário uma transformação interior. Muitos correm atrás do ouro, da fama, do reconhecimento, mas carregam dentro de si medo, ressentimento e dúvida. Como pode florescer um coração fechado? Disse ele. Ele convidou todos a fecharem os olhos e refletirem sobre sua própria vida. Prosperidade divina não é apenas ter, é ser. É desenvolver caráter, paciência, fé e amor. Quem se transforma por dentro atrai bênçãos por fora. Quem muda seu espírito, muda sua realidade. Jesus contou a história de um homem que vivia com amargura, sempre se comparando aos outros e desejando a riqueza alheia. Quando decidiu perdoar, ajudar sem esperar retorno e confiar no Pai, sua vida mudou completamente. Não porque encontrou ouro, mas porque seu coração encontrou paz, e com ela oportunidades começaram a surgir. Ele continuou: a riqueza verdadeira não se mede pelo que você tem no bolso, mas pelo que você carrega na alma. Limpe seu coração, alinhe sua mente com Deus e veja como Ele transforma pequenas ações em grandes milagres. As pessoas começaram a entender que a chave não era apenas seguir rituais, mas mudar internamente, permitindo que a presença de Deus direcionasse cada pensamento, palavra e ação. Jesus percebeu que, mesmo com ensinamentos claros, muitos ainda se apegavam às dificuldades do dia a dia. Ele então falou sobre confiança. Vocês olham para a vida e veem obstáculos, mas confiem. A prosperidade divina não depende das circunstâncias, mas de quem caminha com fé. Ele contou sobre uma mulher que enfrentava anos de escassez. Cada dia parecia igual ao anterior, cada noite mais pesada. Mas ela decidiu entregar sua situação a Deus, confiando plenamente, mesmo sem entender como a mudança viria. No momento em que a fé supera o medo, milagres acontecem. Aquilo que parecia impossível se torna natural. A prosperidade divina surge quando vocês descansam no Pai e não apenas trabalham por conta própria. Jesus enfatizou que confiança não é passividade, não é sentar e esperar. É agir com propósito, fazer o que está ao seu alcance e entregar o restante a Deus. É alinhar suas decisões à vontade do Pai, sabendo que Ele provê o que vocês não conseguem alcançar sozinhos. Ele olhou para a multidão e disse: quando confiam além da circunstância, quando veem cada desafio como oportunidade de crescimento espiritual, vocês abrem portas que ninguém pode fechar. É assim que a verdadeira prosperidade se manifesta.
Aqueles que ouviam começaram a perceber que cada dificuldade tinha um propósito e que a verdadeira riqueza era fruto de uma fé inabalável, combinada com ação guiada por Deus. Jesus sabia que a prosperidade divina não era apenas pessoal, mas também coletiva. Ele olhou para a multidão e disse: "A verdadeira riqueza não é egoísta. Quando Deus abençoa, Ele quer que vocês multipliquem essas bênçãos, compartilhando com quem precisa. Só assim o ciclo da prosperidade se completa." Ele contou a história de 2 irmãos. Um acumulava riquezas apenas para si, o outro dividia mesmo com pouco. O irmão generoso, mesmo sem perceber, recebeu ainda mais do que poderia imaginar, enquanto o outro se sentia sempre vazio. Deus multiplica quando o coração é generoso. Quanto mais vocês dão com amor, mais abundância volta para vocês. Essa é a lei da prosperidade divina. Jesus então fez um chamado à ação. Não esperem apenas receber. Transformem suas vidas e inspirem outros a fazer o mesmo. O mundo precisa de pessoas que praticam a fé, a entrega e a generosidade. A multidão começou a entender que a prosperidade não era apenas material, mas também emocional e espiritual. Cada gesto de bondade, cada ato de fé, cada decisão alinhada com Deus multiplicava bênçãos não só para si, mas para toda a comunidade. Se desejam viver essa abundância, comece agora. O que vocês compartilham hoje, Deus multiplicará amanhã. A chave da prosperidade divina está em abrir mãos, coração e vida para Ele. Se você está pronto para multiplicar bênçãos em sua vida e na vida de outros, comente: "Eu escolho compartilhar e prosperar em Deus." Inspire outros a viverem essa fé e abundância. Agora, chegamos ao ponto mais importante, a chave que Jesus trouxe para todos que desejam prosperidade verdadeira. Ele reuniu a multidão e falou com voz firme, mas cheia de amor. Vocês viram que a prosperidade não é apenas sobre dinheiro ou posses. É sobre fé, entrega, generosidade e transformação interior. Quem entende isso encontra portas que o mundo nunca poderia abrir. Jesus continuou: "A chave da prosperidade divina é simples, mas poderosa. Alinhar coração, mente e ações com Deus. Orar com fé, estudar a palavra, agir com propósito, entregar o que tem, confiar além da circunstância e inspirar outros a fazer o mesmo. Tudo isso gera uma vida plena, abundante e rica em todos os sentidos." Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto na multidão, como quem grava cada alma em sua memória. Não há segredo escondido, não há fórmula mágica. A chave está em vocês escolherem seguir o caminho que eu ensino. A cada decisão de fé, vocês abrem uma porta. A cada ato de amor e entrega, vocês multiplicam bênçãos. Essa é a prosperidade que ninguém pode tirar. E para finalizar, Jesus disse: "Vocês têm agora a chave. Usem-na com sabedoria, coragem e fé. Lembrem-se, o que começa no Espírito se manifesta na vida, e o que vocês plantam com Deus floresce em abundância." A multidão partiu transformada, alguns com lágrimas de alegria, outros com corações cheios de esperança. Todos, porém, com a certeza de que a verdadeira prosperidade começa na alma e se manifesta em todas as áreas da vida. Não esqueçam de deixarem o like no vídeo e compartilhem este vídeo para que outros também descubram como transformar suas vidas através da fé, entrega e generosidade.